Olá, bom dia, boa noite, boa tarde para o mundo inteiro, para todos os portugueses e aqueles que falam língua portuguesa. Aqui estou mais uma vez para falar um pouco sobre alguns temas que eu acredito serem de extrema importância, que atualmente estão a disturbar e um pouco a conturbar o mundo. A China é do tema principal que hoje venho aqui falar. A China é realmente um dragão que nós acordamos. A China, até há aproximadamente cerca de 30, 40 anos atrás, a China não apresentava qualquer ameaça para o mundo, embora tivesse bombas nucleares, fizesse parte do clube dos países com desenvolvimento nuclear. A China estava de alguma forma contida, não tinha o potencial económico, não tinha a capacidade financeira, não tinha a estrutura, nem tinha a capacidade, nem a necessidade de criar conflitos que ela própria não podia conter, que ela não pudesse de alguma forma poder fazer face a eles. Mas ao longo destes 30 anos passados, o mundo deu a oportunidade à China de se desenvolver. Graças a isso, mais de 500 milhões de pessoas saíram da pobreza, da extrema pobreza. Foi um feito extraordinário pela China, ao seu povo. Conseguiu, de alguma forma, acabar com a pobreza na maior parte da sua população. Mas a China é um país extremamente complexo. É um país com diversas culturas, com uma imensidão territorial e com uma imensidão de pequenas e grandes regiões onde cada um tem uma forma diferente de estar e ser para o mundo. A China é governada por um país, por um sistema comunista. Eu não diria propriamente comunista nos dias de hoje, porque a China que nós conhecíamos no passado não é mesmo a China de hoje. Este novo governante veio trazer à China novas perspectivas, novas possibilidades, e o povo chinês está muito feliz com o presidente que tem. Embora no mundo cá fora nós não tenhamos a percepção do que se passa dentro da China, porque de alguma forma eles censuram qualquer canal de notícias que possa fazer maiores intervenções dentro da China e para aprofundar conhecimentos e sobre a forma como os chineses vivem e como é que eles de alguma forma têm relação com o governo e com os governantes. A China, claro, a China é quase como que uma ditadura. Eu não diria provavelmente uma ditadura, existe uma liberdade extraordinária dentro da China, embora essa liberdade cada vez seja mais controlada através de câmaras com sistemas biométricos de identificação. E por isso a China tem-se vindo a criar um dos países mais modernos do mundo. Atualmente, a China é um dos países mais modernizados do mundo. Tem várias áreas em que se desenvolveu brutalmente, não é só a nível de fábricas, mas também a nível, por exemplo, de ciências avançadas, que têm contribuído para que todo mundo tenha uma vida mais acessível. Graças a isso podemos comprar telemóveis ao preço que podemos comprar televisões e outros bens eletrónicos a preços tão baixos. Não é só esses bens, mas outros mais, que custariam muito mais caro serem fabricados noutras partes do mundo onde a mão de obra é muito mais cara. Desafortunadamente, tudo isto mais barato vem a um preço alto para os cidadãos chineses. Não digo que exista uma própria escravatura como nós a conhecemos no passado, mas existe de certa forma uma certa escravatura do povo chinês. As sweatshops, que são as chamadas casas de suor, não é? Onde as pessoas trabalham 12 horas por dia, 6 dias ou 7 dias por semana, quando não é 14 ou 16 horas, em alguns casos em que algumas das pessoas trabalham lá derivado às dificuldades da família que vive na província
eles trabalham 16 horas para conseguirem ganhar mais um pouquinho para mandarem para a família que existe, está na província. A China está a atravessar um processo de transformação extraordinário. A China tem estradas lindas, tem sistemas de conexão entre cidades com comboios de alta velocidade. A China tem internet de alta velocidade praticamente pelo país inteiro. A China tem um país que tem vindo a modernizar e eu acredito que isso é bom. É bom que a China tenha chegado ao ponto de um desenvolvimento extraordinário e que continue. Eu gosto que a China faça isso. A China deve continuar a desenvolver-se de alguma forma, a trazer desenvolvimento para o mundo inteiro. Deveria poder ter a oportunidade de ser um país no clube dos países desenvolvidos, mas, e é aqui neste mas que eu, eu fico um pouco parado, o problema da China não é o seu desenvolvimento, não são as suas fábricas, porque as suas fábricas, uma grande parte delas, foram exportadas dos países ditos desenvolvidos, que fazem parte da Europa, da América do Norte, como Estados Unidos da América, onde eu vivo atualmente, o Canadá, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Suíça, todos estes países mandaram as suas fábricas para esse país, para de alguma forma fazerem os seus produtos ficarem mais acessíveis, tendo uma margem de lucro muito mais elevada. Mas, claro, tudo isto vem a um custo que um dia teremos que pagar. A China está-se a transformar num país de veras perigoso. Eu não acredito que possamos manter este equilíbrio de poder que existe atualmente no mundo, que existe, já não existe, existia antes da China ter chegado a esta equação. A Rússia e a América conseguiram manter um sistema de equilíbrio derivado ao sistema MAD, que era Mutual Assurance Destructions, que é a mutual assegurar que tu serás destruído se me destruíres. Foi um sistema que manteve a Rússia e a América de alguma forma em paz durante estes anos, apesar de por trás das cortinas haver uma guerra, a chamada Guerra Fria, não é? Mas o que é certo é que não havia um terceiro elemento. Como haviam apenas dois elementos, criou-se um equilíbrio e esse equilíbrio foi capaz de manter o mundo em paz desde a Segunda Guerra Mundial até recentemente. Isto tem-se vindo a complicar. As geopolíticas, as políticas mundiais têm vindo de alguma forma a transformar um pouco o mundo que nós conhecíamos como estável. Esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia são apenas sintomas do que está para vir. Eu penso que o pior problema que pode aqui acontecer será uma guerra em que a China tente adquirir o terreno que ela pensa que é dela, que é a chamada Ilha Formosa, a nossa Ilha Formosa, de alguma forma nome dado pelo nosso Fernando Magalhães, a Taiwan. E eu quero informar o seguinte, a China quer unir a China do passado. E para isso está a tentar adquirir todos os terrenos e todas as áreas que de alguma forma fizeram parte de algumas dinastias em que a China era uma superpotência da altura. Há muitas pessoas que não sabem, mas a China no passado criou coisas extraordinárias. A China foram os inventores da pólvora. Foi a China que criou a chamada porcelana. Por isso as porcelanas da China serem tão famosas. Foi um país que trouxe ao mundo muitas coisas boas e continua a trazer atualmente. A China continua a ser um dos países que está a trazer ao mundo todas as possibilidades que nos dá de ter uma vida mais fácil e com o poder de aquisição de bens e serviços que seriam muito mais difíceis se a China não estivesse na equação. Mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte: o problema que reside aqui é que a China está a conquistar terreno no seu poder. Tem vindo a desenvolver uma situação económica estável, capaz de poder investir na sua... como é que eu digo isto? Na sua ambição de querer ser um país com
na mesa dos grandes. E a China é grande. Devemos respeitar a China, respeitar a sua cultura e respeitar o seu poder também. Mas não devemos deixar que a China, apesar de ser grande e ter muitos potenciais, possa usar esses potenciais e essa sua possibilidade para poder, tal como a Rússia está a fazer atualmente com a Ucrânia, poder atacar um país ou uma região mais fraca e poder usurpar esse terreno e de alguma forma julgar-se senhor desse terreno. A China está a tentar expandir-se não é só no sentido de Taiwan, está a tentar apanhar terras também que faziam parte da Rússia e que fazem parte da Rússia atualmente e da Índia também. Apesar de já se ter-se apoderado do Tibete e de alguma forma querer também adquirir o Butão, não das formas mais convencionais, mas talvez através de uma força económica. O que eu quero dizer quando eu vim aqui falar da China hoje é que a China é um perigo para a humanidade. Eu creio que atualmente a China não é só o maior perigo para a América, é o maior perigo para o mundo inteiro. Não gosto de dramatizar as situações porque eu acredito que nós devemos sempre acreditar na boa vontade dos povos e dos líderes, mas no caso de Xi Jinping, eu acredito que ele tem realmente intenção de trazer para o Império Chinês toda a sua grandeza do passado. E isso requer que tenha de volta todos os terrenos que algum dia fizeram parte do Império Chinês. Taiwan certamente será um caso desses. Taiwan é um país super desenvolvido, onde são criados praticamente 90% de todos os semicondutores do mundo, chips e outros sistemas que nós hoje precisamos imensamente para qualquer coisa que use produtos eletrónicos. São eles que, de alguma forma, são a mente dos produtos que nós usamos no dia a dia, como televisões, como telemóveis e outras coisas mais, né? Hoje é difícil encontrar um produto que não esteja de alguma forma informatizado e que não tenha o uso de um chip ou de semicondutores. Por isso, Taiwan é tão importante para o mundo. Não é importante única exclusivamente para a América nem para a Europa. É um país de extrema importância para o mundo inteiro, porque é lá que foram desenvolvidos os sistemas que deram a possibilidade ao mundo de ter esses chips a preços que são, affordable, que são a baixos preços para se poder, de alguma forma, fazer os produtos que nós usamos no dia a dia a preços que nós podemos pagar, com os salários que temos atualmente. Mas a minha grande preocupação sobre a China é que a China tem vindo a fazer um investimento massivo no seu lado militar. Tem criado porta-aviões, tem tido a desenvolver uma agressividade maior através das suas ações, não só em Taiwan, mas noutras partes do mundo, como a Índia. É preciso ter em consideração que a Índia é um país extremamente grande também. A Índia e a China são os países mais populosos do mundo atualmente. E eu acredito que não seria bom ver uma guerra entre a China e a Índia tampouco. Mas o que me preocupa de verdade é Taiwan. E quando falamos de Taiwan, eu digo o seguinte: não é se a China vai atacar Taiwan, é saber quando isso vai acontecer. E está preparado para poder fazer face ao que possa vir de aí, não é? Eu penso que o mundo devia se preparar o mais rapidamente possível para qualquer eventualidade de um conflito entre Taiwan e a China. Que vai acontecer. Não é se vai acontecer que está em questão. É quando vai acontecer. Aqui na América, segundo o Pentágono, crê-se que essa guerra ou essa intervenção militar seja possível acontecer em 2025. Eu acredito que talvez antes de 2025 Xi Jinping queira fazer isso. Porque Xi Jinping de alguma forma receia que seja o Trump ou então
um líder de direita que esteja no poder. E os líderes de direita na América são líderes mais fortes. São líderes que não têm medo de ir para a guerra. Não têm medo de pôr esta máquina incrível que é o exército americano em combate com qualquer parte do mundo. Às vezes irresponsavelmente, não digo que sempre da forma correta, a América cometeu alguns erros no passado com esta máquina de guerra que a América tem e sustém, e que continua a suster o mundo de alguma forma. Se a América for para uma guerra com Taiwan, a Europa terá que ir também, porque a América é um aliado da Europa e a Europa é um aliado da América, e fazendo eles, de alguma forma, dois blocos muito importantes para poderem fazer face a qualquer ataque que a China faça a Taiwan. Eu acredito que o primeiro passo que a China irá ter será Eu acredito que a China poderá fazer o seguinte: um ataque rápido, com uma força brutal de destruição. Para começar, este será o primeiro dia, será a primeira intervenção. A partir de aí, a China tentará fazer um blockade, quer dizer, bloquear todas as possibilidades de Taiwan poder se reabastecer dos produtos que necessita para poder continuar a ser um país funcional. E é aí que a América entra. Aí a América, o presidente americano Joe Biden, disse que estaria com Taiwan e que estaria disposto, inclusive, a mandar americanos para o solo taiwanês para poder defender Taiwan de uma agressão chinesa. Isto não é tão fácil como parece dizer em palavras. A América tem um vasto portfólio de armamento, tem inclusive na área do Pacífico duas das maiores frotas navais do mundo, tem vários porta-aviões e com todos os barcos necessários para assistirem à sua capacidade de poder estar em plena atividade. Existem submarinos, existem destroyers, existem corvetas, existem um conjunto enorme de barcos que de alguma forma defendem e abastecem o porta-aviões para continuar as suas ações militares, não é? Por isto é muito complexo, não vai ser tão fácil de alguma forma lutar contra a China perto do seu próprio território, enquanto a América vai ter que mandar da América daqui para as águas do Pacífico Sul todos os mantimentos e toda a logística necessária para poder manter essa força em ação para de alguma forma fazer face a um ataque chinês. Mas teremos também o Japão, teremos também a Coreia do Sul, que poderá estar aí para nos ajudar, mas quando entramos nesse campo temos que pôr também na equação que a Coreia do Norte certamente vai ser o cão de guarda da China. Isto é um cenário muito complexo. Há aqui várias possibilidades que se podem pôr na mesa e ninguém sabe quais aquelas que Xi Jinping e os seus militares poderão pôr em ação. O que eu digo é o seguinte: podemos contar que a China vai invadir Taiwan e devemos estar preparados para isso. Se tiverem algumas coisas eletrónicas a comprar, comprem elas o quanto antes. Se tiverem que fazer alguma, como é que eu digo, renovação dos vossos equipamentos eletrónicos, façam-o o quanto antes, enquanto os preços são acessíveis e enquanto as coisas continuam a vir da China. Porque eu acredito que um dos primeiros grandes passos que vai acontecer quando de uma invasão da China a Taiwan é o completo embargo a todo e qualquer produto que venha da China. Isso vai ser parte das sanções criadas nem só pela América, mas também pela Europa, para poder, como é que eu digo, não há aqui poder nenhum. A China não vai, de alguma forma, entrar numa guerra com Taiwan sem estar preparada para poder fazer face a qualquer sanção que a Europa e a América lhe possam trazer.
tal como a Rússia estava preparada para qualquer sanção que a Europa e a América lhe trouxeram a quando da guerra, do início da guerra com a Ucrânia. Por isso, a vida dentro da Rússia continua a ter uma vida estável, apesar da economia naturalmente ter descido um pouco, mas continuam a estar bem com eles mesmos. Derivado de tanta sanção que lhe foram impostas ao longo dos anos, criaram uma economia self-sufficient, né, que é suficientemente própria para poder fazer face às suas próprias demandas, não é? E por isso a Rússia estava preparada para estas sanções que lhe foram impostas, por isso isto não ter feito uma grande mostra na sua economia. Apesar disso, há muitos países que ainda estão a comprar e vão continuar a comprar a energia necessária para susterem as suas economias. Temos o exemplo da Índia, que é um dos maiores compradores dos produtos petrolíferos russos atualmente. Temos a China também, temos também inclusive o Japão e outros países que não sancionaram alguma parte da carteira energética que eles tinham com a Rússia. O que eu quero aqui deixar bem explícito, e vou deixar este vídeo por aqui para não ir mais longe hoje, já está bastante comprido, é que estejam preparados para um confronto entre a China e Taiwan, e por sua vez entre a China e o mundo. Porque eu não acredito que o mundo vai ficar parado sem tomar qualquer ação para fazer face à agressão da China para Taiwan. Há muitos chineses e muitos taiwaneses que acreditam que Taiwan se devia unir à China, mas a maior parte dos taiwaneses não querem fazer parte da China por várias razões óbvias. Tal como aconteceu com as ex-colónias inglesas e portuguesas na China, o sistema que eles diriam que seria um país com dois sistemas, afinal de contas foi apenas no papel. Porque em realidade a China é um país autoritário, é um país que de alguma forma obedece a uma estrutura autocrática em que existe um líder e esse líder é o líder absoluto do poder que existe no país. E por isso existem sanções, existem formas de conter o povo nas suas liberdades, o que é errado. Nós nascemos livres, somos seres livres e livres devemos viver enquanto formos vivos. Penso que nenhum país, nenhum regime ou nenhum sistema tem a autoridade para nos tirar a liberdade que nos é inerente por nascença. Os países não nos permitem liberdades, eles asseguram a nossa liberdade. Inclusive na Constituição americana diz que o papel do país e da Constituição, neste caso, não é dar a liberdade às pessoas, é garantir a sua liberdade. Porque nós nascemos livres e livres devemos morrer. De acordo com as nossas fés, com aquilo em que acreditamos e da forma que acreditamos que a vida deve ser vivida. E hoje fico por aqui, só espero que tenham gostado deste pequeno vídeo onde eu exponho um pouco da situação entre a China, a América e o mundo, muito levemente, porque estou a dar os primeiros passos dentro destes vídeos e não quero aprofundar muito estas matérias ainda. Mais para a frente tentarei aprofundar estas matérias mais profundamente, naturalmente, ser mais específico, falando de cada caso mais especificamente e mais profundamente. E aí sim espero que vocês também compreendam o que está a passar noutras partes do mundo que ninguém fala. Não é só a única guerra que está no mundo atualmente, não é só entre a Rússia e a Ucrânia, existem 22 mais no mundo inteiro que ninguém está a falar delas, porque de certa forma não interessam às grandes máfias do mundo, aos grandes poderes, àqueles que de alguma forma geram os nossos destinos através da sua ambição pelo poder e pela satisfação económica que eles tanto querem para poder dominar o mundo. Ok? Um bem-aja para o mundo e para todos os portugueses que me escutam em todas as partes do mundo.
um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. O que é importante é que todos estejam bem e que continuem a assistir a este meu canal de YouTube, onde eu tento de alguma forma preparar vocês para qualquer eventualidade ou catástrofe que o mundo possa trazer até nós. Um beijo e até outro.